Olá pessoal, meu nome é Jefferson Oliveira, eu sou membro do Centro Dom Bosco de Brasília e nós resolvemos gravar esse vídeo, na verdade vai ser uma série de vídeos, para tratar de um assunto muito importante não só para os brasilienses, mas também para todos os brasileiros. Como todos sabem, Brasília é o centro das políticas nacionais e por sermos o centro das políticas nacionais, por vezes nós somos cobaia de novas políticas, né? E também de velhas com roupagem nova. E é exatamente isso que está acontecendo ultimamente, porque a cidade estrutural, uma das regiões mais pobres de Brasília, está sendo um campo de experimento da deputada Júlia Lucy, do Partido Novo, daqui do Distrito Federal. Ela está tentando propagar uma política que já é antiga aqui no Brasil, que é a política do contraceptivo como método de planejamento familiar. Nós católicos já sabemos todas as falácias que estão por trás dessa falsa ideia do contraceptivo como planejamento familiar. E nós sabemos o tanto que os métodos contraceptivos têm sido falhos como método de planejamento familiar. Nós vemos que, principalmente em comunidades carentes, não tem servido muito utilizar ou divulgar métodos contraceptivos, porque falta para essas pessoas a verdadeira educação moral e sexual, que a maioria dos deputados não está interessado de propagar, porque não tem resultados imediatos. Infelizmente, hoje, no Poder Legislativo e no Poder Executivo, nós temos muitas pessoas que estão simplesmente preocupadas em resultados rápidos. Talvez assim para conseguir nos próximos 2, 3 ou 4 anos um novo mandato. Mas a gente sabe que, principalmente quando envolvemos a vida nessas políticas sociais e nesses experimentos sociais, nós devemos ter todo o cuidado. Não só porque nós somos católicos, mas porque é da lei natural, não é? Nós preservarmos uns aos outros. Não? E a deputada Júlia Lucy parece desconhecer os malefícios causados pelos contraceptivos que ela anda propagando nessa região. E em virtude disso, o Centro Dom Bosco então resolveu fazer uma série de vídeos onde nós vamos tratar método a método os efeitos que tais contraceptivos podem causar em meninas, principalmente em jovens, não é? Porque a deputada Júlia Lucy pretende divulgar esses métodos e propagar o uso desses métodos principalmente em meninas a partir dos 14 anos de idade, o que já é um absurdo, mas nós vamos tratar método a método sobre todos os efeitos que cada contraceptivo pode causar na mulher, não só os efeitos realmente contraceptivos, mas também os efeitos abortivos. Com a intenção de que vocês compreendam melhor esses próximos vídeos, então é necessário que se faça uma introdução. E esse vídeo é uma introdução, porque ele vai explicar para vocês o que é o termo aborto oculto, que é o que de fato acontece nas mulheres que utilizam alguns desses métodos contraceptivos propagados pela deputada Júlia Lucy. Aborto oculto, diferente do aborto comum, em que a gente costuma ver, não é, muitas vezes a mulher já apresentando os sinais da gravidez, a mulher já tem todos os sintomas da gravidez quando ela opta pelo aborto. O aborto oculto, de maneira diferente, ele acontece muitas vezes em mulheres que não têm consciência de que elas estão provocando um aborto. Seja por falta de instrução, seja por uma orientação enviesada por parte de médicos, associações médicas, políticos. Essas mulheres muitas vezes acabam então realizando esses abortos e provocando esses abortos em si mesmas, né? O principal método propagado pela deputada Júlia Lucy é o dispositivo intrauterino, que vai ser motivo do primeiro vídeo que nós vamos fazer após esse daqui, do segundo vídeo então da série, né? E nós vamos tratar sobre os dois mecanismos
do DIU, que é o mecanismo contraceptivo e o mecanismo abortivo. Mas Jefferson, espera aí, eu sempre aprendi na escola que o dispositivo intrauterino ele não tem nenhum efeito abortivo. Por que então você está trazendo essa nova informação de que o DIU, a pílula, possuem eficácia abortiva? Bom, no link, na descrição aqui desse vídeo, vocês vão encontrar um link com uma nota do Dr. Flávio, do Centro Anchieta, no Espírito Santo, onde ele vai explicar detalhadamente o mecanismo abortivo do dispositivo intrauterino. Mas a gente vai tratar isso especificamente em outro vídeo. Agora eu preciso que vocês tomem ciência de que as associações médicas no mundo, elas tratam o aborto fora, né, sem uma perspectiva respeitosa com a vida. E eu tenho como demonstrar isso também com um link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo abaixo, da Associação Médica Britânica, British Medical Association, onde eles classificam o aborto, onde eles, na verdade, eles conceitualizam o aborto da seguinte forma: o aborto é a interrupção proposital de uma gravidez estabelecida, abre parêntese, após a implantação do óvulo no útero, fecha parêntese. É exatamente quanto a esse conceito que nós vamos ter uma série de problemas. Porque esse conceito ele não é um conceito adotado somente pela British Medical Association. Ele também é adotado por inúmeras outras associações médicas no mundo e pela Organização Mundial da Saúde, em muitos de seus documentos. Isso faz com que alguns países como o Brasil, que não tratam muito especificamente sobre o conceito de vida ou o conceito de aborto em seu site do Ministério da Saúde, mas faz que países como o Brasil, que negligenciam essa informação, adotem esses conceitos como se fossem conceitos inquestionáveis, como se fossem dogmas. Nós sabemos que a ciência não é dogmática, nós sabemos que a ciência não tem verdades absolutas, né? Então, adotar esses conceitos como um dogma, sabendo que são conceitos científicos, por si só já é um absurdo. Mas mais absurdo ainda é um país que veda o aborto, que pune o aborto, como é o caso do Brasil, adotar um conceito esdrúxulo como esse que é adotado pela British Medical Association, que é o conceito de que o aborto ele só acontece após a anidação. E por que é tão absurdo falar de aborto só após a anidação? Bom, eu vou tentar explicar de uma maneira bem sucinta. A fecundação do óvulo, como a gente sabe através de aula de biologia, de ciências na escola, ela acontece geralmente nas trompas, né? O óvulo, então, depois de ser fecundado, ele ainda vai percorrer um pequeno caminho até chegar ao útero, onde ele pode ou não se implantar, né? Então, mesmo numa mulher que não utilize método contraceptivo algum, não há 100% de chance dessa implantação do óvulo fecundado no útero. Contudo, é óbvio que nós não vamos lutar contra um aborto que acontece de forma natural. Seria o mesmo que lutarmos contra a morte natural. Nós lutamos contra o aborto provocado, seja conscientemente, seja inconscientemente. Quando ele é causado inconscientemente, como muitas dessas mães estão realizando, esse aborto inconsciente, é nossa tarefa como centro católico levar a informação para que essas mulheres tenham a verdadeira liberdade. A deputada Júlia Lucy, membro de um partido que se diz liberal, que é o Partido Novo, prega a liberdade individual como seu principal, como seu núcleo, né? Como seu principal princípio, com perdão da expressão. Mas ela não está lutando verdadeiramente pela liberdade daquelas mulheres da cidade estrutural. Porque ela não está dando àquelas mulheres o direito de escolha.
Aquelas mulheres não estão sendo instruídas devidamente. Aquelas mulheres estão aceitando o conceito errado de que tais métodos não são abortivos, quando na realidade são. E eu vou tentar demonstrar para vocês por que eles são com o exemplo do DIU, apesar de confessar para vocês que isso vai ser mais bem abordado em outro vídeo que nós traremos em seguida, que vai tratar especificamente sobre o dispositivo intrauterino. Como nós vemos na nota do Dr. Flávio, o DIU ele trabalha de duas formas. Primeiro, ele tenta evitar que o espermatozoide chegue ao óvulo e então aconteça a fecundação. Sob esse ponto de vista, o DIU ele realmente é um método contraceptivo. Contudo, nós não temos a informação da eficácia desse primeiro mecanismo. Se nós pesquisarmos na internet, se nós buscarmos artigos científicos sobre o assunto, nós veremos que nós temos uma hipótese de que há uma grande chance dos espermatozoides não alcançarem o óvulo. Mas nós não temos muitos estudos, até porque é difícil termos um método, não é, que avalie especificamente cada um desses mecanismos do DIU. Então nós temos pouquíssimos estudos que comprovem que realmente a ação espermicida ou a ação que evita que o espermatozoide chegue ao óvulo realmente é eficaz. Mas nós temos uma afirmação. Caso o espermatozoide consiga superar esse primeiro mecanismo e fecunde o óvulo, e então nós vamos ter a ação do segundo mecanismo do DIU, que é um mecanismo abortivo. E como é que ele funciona? Ele funciona porque o DIU ele provoca um espessamento da parede do útero. E isso evita com que o óvulo fecundado consiga então se fixar no útero. Então, diante disso, nós chegamos à conclusão de que nós já tínhamos um óvulo fecundado e que ele não consegue se fixar no útero pela ação do dispositivo intrauterino. Por que então que o DIU não é classificado como um método abortivo aqui no Brasil? Bom, suspeito que por uma questão política, porque nós adotamos conceitos internacionais sobre o que é o aborto, como eu já expliquei para vocês, que considera o aborto apenas a partir do momento da nidação. Só que aí nós vamos ter um enorme problema em conceituar o aborto como sendo a partir da nidação, que é saber o que é o óvulo fecundado antes da nidação. Será que nós consideramos que o óvulo fecundado antes da nidação, ele já tem vida? Porque não parece. Se nós conceituarmos o aborto apenas como a interrupção da gravidez a partir da nidação, é como se nós desconsiderássemos a vida humana que existe antes da nidação. E nós temos um problema muito grande quando nós cremos e conceituamos o aborto dessa forma. Por quê? Porque a gravidez ela não acontece somente no útero. Nós temos o caso, por exemplo, de gravidez ectópica, que é a gravidez que se dá fora do útero. E aí, como conceituar essa gravidez? Mais do que isso, nós temos situações em que, fora do útero, essas gravidezes ectópicas geram crianças com vida. São casos raríssimos, mas não é difícil de encontrar. Inclusive, eu vou deixar aqui no link da descrição, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo de alguns casos de gravidez ectópica que geraram crianças com vida. E então, como nós vamos definir qual é o momento ideal para punir alguém que provoca o aborto? Ora, pensando sob o ponto de vista jurídico, o bem que está sendo resguardado quando nós punimos o aborto é a vida. E não é a vida da mulher, é a vida do nascituro. É a vida daquele ser humano que está sendo gerado dentro da mulher.
Por que então nós só estamos preocupados com a vida após a anidação? Se antes da anidação nós temos casos de bebês que nascem plenamente, com saúde inclusive, como eu vou mostrar aqui para vocês na descrição. Nós temos então um enorme conflito no Brasil. E que conflito é esse? Nós precisamos de uma adequada conceituação do momento em que acontece o aborto, para que então nós possamos punir da maneira devida e para que a gente possa situar os métodos contraceptivos como o DIU e a pílula em seu devido lugar. Pelo menos para dar a essas mulheres que utilizam tais métodos a verdadeira liberdade de decidir se vão ou não utilizar esses métodos. Hoje, a deputada Júlia Lucy, que se diz parte de um partido liberal, que preza a liberdade individual de cada pessoa e de cada mulher que está ali envolvida nessa situação. Essa deputada não está dando a verdadeira liberdade para essas mulheres. Ela incute nessas mulheres a necessidade do planejamento familiar, mesmo que essas mulheres estejam matando seus filhos dentro de seus úteros. E ela faz isso sem sequer levar a verdadeira informação a essas mulheres, porque se nega a ouvir a verdadeira informação, talvez porque seja conveniente politicamente a ela. Então, cabe aos grupos pró-vida, cabe ao Centro Dom Bosco aqui em Brasília fazer não só a defesa da vida, como dar a essas mulheres, através das redes sociais, aquelas que tiverem acesso, indo diretamente ao local e levando essa informação a elas, a verdadeira liberdade de escolha. Elas só terão a verdadeira liberdade de escolha quando elas conhecerem a verdade, porque somente a verdade liberta o homem. E é com essa intenção que o Centro Dom Bosco faz essa série de vídeos, mostrar o que está por trás de toda essa construção da indústria farmacêutica, das associações médicas, que despreocupadas com a questão moral sobre o início da vida, continuam nomeando métodos que são claramente também abortivos, além de contraceptivos, como meramente contraceptivos, fazendo com que milhões de mulheres creiam que estão utilizando de métodos que não as farão abortar. Mas, na verdade, anualmente essas mulheres podem estar realizando dezenas de abortos ocultos. Abortos que elas não sabem que estão acontecendo, mas estão acontecendo.